Aí agora a gente está na parte final, então a gente vai falar especificamente sobre como evangelizar. Então, a gente já viu muitas coisas. O que é missão, o que é evangelismo, a gente já viu a base bíblica, as promessas, a gente já viu o mandamento, que é a grande comissão, a gente já viu que entender a soberania de Deus é importante, mas sem se esquecer da responsabilidade humana e como isso deve, na verdade, se entendermos corretamente, nos levar a evangelizar ainda mais. Mas até agora, nós não entramos no assunto especificamente como evangelizar. Então agora essa é a parte um pouco mais prática. Tá? Então, isso é na história, tá? Não é algo de agora, mas agora existem vários métodos e modelos de evangelismo, inúmeros, vários e vários, de todo tipo que você imaginar. Alguns ficam na moda, vamos dizer assim, e aí depois passam, aí depois voltam. Tem até um livrinho das cores, quem conhece o livro das cores? Que não tem palavra nenhuma, só as cores, né? Você vai explicando a mensagem do evangelho de acordo com as cores. Esse livrinho era antigamente muito mais usado, mas recentemente tem sido relembrado e muitas pessoas estão readotando. Então as coisas vão e voltam, e existem vários, tá? O nosso objetivo aqui não é sentar aqui e criticar o modelo de todo mundo. É errado e pronto. Eu acho que a gente tem que olhar para o nosso próprio coração e às vezes ao invés de só criticar o erro dos outros, é perguntar por que eu não faço, por que eu não faço, por que eu não vou e tento também. Né? É fácil achar problema no que os outros fazem. Né? E não é, realmente não... Mas não é o ideal. Porém, nós não podemos também achar que tudo está certo, tudo vale e está tudo bem de qualquer jeito. Por quê? Porque nós temos um Deus que é único, que é santo e poderoso e que se revelou para nós nas Escrituras. Tudo que diz respeito a este Deus e tudo que Ele quer da gente, Ele revelou. Né? Tudo que diz respeito que é para nós sabermos e tudo que Ele quer de nós, Ele revelou nas Escrituras. Então cabe a nós, cristãos, para tudo na nossa vida, olhar para as Escrituras. Então a Bíblia não é um livro, um guia definitivo de evangelismo, mas é na Bíblia que nós vamos encontrar os princípios que ditam o evangelismo correto. A Bíblia não é um livro de educação financeira, mas é na Bíblia que nós vamos encontrar princípios que devem ditar a forma que nós buscamos lidar com as questões financeiras da nossa vida. A Bíblia não é um livro de relacionamento, no sentido como ter o casamento ideal, mas é na Bíblia que nós encontramos princípios sobre como lidar e conviver e sermos marido, mulher, pai, filho, mãe e os relacionamentos da família. Então, estou querendo dizer para os irmãos que a Bíblia é um livro completo para tudo na nossa vida, mesmo que não seja um manual exaustivo de todos os mínimos detalhes. Então, de novo, você não vai para a Bíblia para aprender matemática, mas você aprende matemática com os princípios bíblicos em mente. Que Deus criou o mundo, a lógica que Deus determinou, a matéria, a realidade, todas as coisas. Então, existem muitos outros livros que vão te ajudar e vão te capacitar a ser um bom evangelista, vão te instruir. Mas você tem que sempre analisá-los e interpretá-los à luz das Escrituras. Porque a Bíblia nos dá, sim, princípios sobre como fazer as coisas. Então, nós vamos tentar trabalhar com princípios, tá? Então, eu gostaria que os irmãos não levassem tudo que vai ser dito aqui às últimas consequências, sempre ao extremo, sempre na forma mais literal e radical possível. Não, nós estamos falando de princípio. Por que é bom falar de princípios? Porque princípios são verdadeiros em qualquer contexto, em qualquer situação. Então, eu sempre gosto de explicar isso, porque isso é fundamental.
Isso é o que pastores devem fazer e nós devemos buscar fazer toda vez que nós fazemos uma aplicação num sermão. A gente pensa em questão de princípio. Por quê? Porque o texto bíblico fala de histórias, por exemplo, uma história de Israel, né? Vai falar num contexto diferente, um tipo de vida diferente, costumes diferentes. Então, se você não pensar em princípios, você corre o risco de anunciar algumas coisas e pregar algumas coisas que não são o ensinamento bíblico para hoje. Mas quando você pensa em princípios, você evita esse erro. Então, vou dar um exemplo para ser bem literal. A Bíblia conta a história de Davi, né? Davi na caverna, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Certo? Davi não matou Saul, porque não quis pôr a mão no ungido de Deus. Essa é a história. Como que eu vou aplicar isso para nós nos dias de hoje? Pensando em questão de princípio. Qual é o princípio por trás da atitude de Davi? Obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus falava para não pôr a mão no ungido do Senhor. Se eu não penso em princípio, eu vou ter que criar situações estranhas. Quando o seu inimigo estiver de costas para você e você tiver a chance de matá-lo, não mate-o. Esse não é o ensino do texto. O ensino do texto, uma das lições, né, do texto é obediência à palavra de Deus. A palavra de Deus disse, e Davi fez o que a palavra disse. Um outro princípio, Davi não se deixou levar somente pelas circunstâncias, ignorando a palavra de Deus. Então Davi não caiu no erro de achar que se aconteceu, porque Deus é soberano, é a vontade dele. Isso é algo que muitos fazem hoje. Então a gente pensa em princípio, a gente pode dar um exemplo, então, aplicando esse princípio, falando, olha, a circunstância indicava que Davi poderia resolver seu problema fazendo justiça com as próprias mãos, matando Saul. Mas a palavra de Deus diz que não deveria isso ser feito. Então Davi interpretou a circunstância à luz da palavra de Deus. É assim que nós fazemos nos nossos dias. Então, pode surgir a oportunidade de resolver todos os seus problemas se você assinar um documento falsificado. Estou dando um exemplo bem absurdo, tá? Mas pensando em princípio. A Bíblia nos ensina a não fazer isso. A falar a verdade e agir de acordo com a verdade. Essa é a palavra de Deus. Só que às vezes a gente justifica o erro pela circunstância. Não, mas é Deus abrindo as portas. Se não fosse para eu fazer isso, não ia surgir essa oportunidade. Olha, tudo caminhou para isso. Eu estava até orando para Deus me ajudar a resolver esse problema e surgiu aqui a oportunidade. É a vontade de Deus, vou fazer. A vontade de Deus nunca vai contrariar a palavra de Deus. Não é a vontade de Deus. É uma circunstância para você obedecer. É a vontade que você obedeça. Então veja, aplicações de uma história bem antiga lá atrás, sem forçar. Tá? Então a gente sempre pensa em princípio. Então o que a gente vai falar aqui é olhar para os modelos de evangelismo, a pregação que Pedro fez, que Paulo fez, que Jesus fez, e encontrar os princípios que ditam aquela pregação para tentar dizer, então, seja lá qual for o método evangelístico que nós vamos adotar, eles precisam seguir esses princípios. Os irmãos compreendem o raciocínio? Não é apontar dedo, criticar modelo tal, atitude tal, projeto tal, mas é refletir acerca dos métodos que existem, das possibilidades que existem, e sempre perguntar, os princípios que a Bíblia mostra estão presentes aqui? Se sim, então deve estar no caminho certo, vamos prosseguir.